Essa história, que compartilho com vocês hoje, aconteceu há alguns anos, em um pedacinho do paraíso chamado Brasil. Eu morava em um bairro tranquilo, desses onde a gente conhece o nome do padeiro e a fofoca corre solta na mesa do bar. Mas a minha casa tinha uma peculiaridade: dividíamos o terreno com toda a parentela. Era uma espécie de vila familiar, com tios, primos e avós cada um na sua casinha, mas tudo interligado, sem muros altos para garantir a privacidade. Imaginem a cena: passarinho cantando, roupa no varal, cheiro de café fresco misturado com o do almoço sendo preparado, e uma falta de privacidade que, às vezes, me deixava à beira de um ataque de nervos. Não dava para sair de camisola sem esbarrar com uma tia curiosa ou um primo atravessando o quintal. E se faltava algum ingrediente para o jantar, era certo que alguém bateria na porta para pedir emprestado. Dormir até mais tarde no domingo? Esquece! Sempre tinha uma criança gritando, uma panela de pressão chiando ou um tio ouvindo rádio no último volume. Confesso que, apesar do caos, havia um certo aconchego naquela bagunça coletiva. Mas, como toda jovem sonhadora, eu ansiava por um cantinho só meu, um refúgio onde pudesse ser apenas eu, sem os olhares e os palpites constantes. E foi nesse cenário familiar, no meio desse entra e sai de gente, que uma figura nova surgiu para agitar as coisas. Meus avós, que sempre foram o esteio da nossa pequena comunidade, começaram a precisar de mais cuidados. E, como diz o ditado, onde há uma necessidade, surge uma oportunidade. Do nada, um senhor, não tão velho, mas com um semblante que carregava as marcas de muitas histórias vividas, apareceu para morar de aluguel em uma das casas do terreno, justamente a da frente da minha. Lembro-me de já tê-lo visto antes, algumas vezes, principalmente quando eu passava em frente ao boteco do Galo Cego. Era um lugar simples, com cheiro de cerveja e cigarro, sempre cheio de homens rindo alto e jogando sinuca. Cada vez que eu passava por ali, voltando do mercado ou indo à padaria comprar pão de queijo, sentia olhares me seguindo. E ele estava quase sempre lá, encostado em um canto, com uma garrafa na mão, observando tudo em silêncio. Não ria, não gritava, mas o seu olhar... aquele olhar era intenso, como se pudesse ver através de mim. E agora, o destino resolveu colocá-lo como meu vizinho. Coincidência? Karma? Só sei que ali começou uma história que até hoje me causa um arrepio na espinha. Ele morava sozinho, pelo menos nos primeiros dias. Nunca vi ninguém entrar ou sair da casa dele, nenhuma visita, nenhum familiar, nem um gato miando na janela. Apenas ele e um silêncio peculiar, daqueles que parecem esconder segredos. No final da tarde, geralmente saía para ajudar meus pais na pizzaria que tínhamos ali perto. Era um lugar pequeno, mas sempre movimentado. E quando faltava alguém para ajudar, lá ia eu, colocar o avental, atender o telefone, montar pizzas e ouvir as reclamações dos clientes. E todas as vezes, sem falha, ele estava lá, sentado em uma cadeira de plástico na porta da casa dele, com aquela postura de quem não tem pressa de nada. Parecia que estava plantado ali, apenas esperando o mundo passar. E eu, inevitavelmente, fazia parte desse mundo. E não era um simples boa noite que ele me dava. Era um cumprimento carregado, com uma entonação que não era nem educada, nem grosseira, mas intensa. Era como se ele dissesse olá com a boca, mas o resto do corpo gritasse: estou te observando. E estava mesmo. Me examinava de cima a baixo, sem o menor pudor, como se tivesse todo o direito de fazê-lo só porque eu passava pelo seu campo de visão. Eu fingia não notar, claro. Virava o rosto, ajeitava o cabelo, seguia meu caminho como se aquilo não me afetasse. Mas por dentro... por dentro eu sentia um calor estranho subir pela nuca, uma mistura de incômodo com uma ponta de curiosidade. Vai dizer que você nunca sentiu isso? Aquela sensação de ser desejada, meio que contra sua vontade, mas com uma parte de você gostando da atenção? Pois é, era exatamente assim. Até que um belo dia, porque sempre tem um belo dia para alguma coisa acontecer, rolou uma situação meio esquisita. Eu estava em casa, já passava das 9 da noite, jogada no sofá, curtindo aquele raro momento de paz. Meus pais tinham ido para a pizzaria,
como sempre, e eu estava ali, aproveitando o silêncio. De repente, acabou a luz. Ótimo, era só o que me faltava. A casa mergulhou em uma escuridão total. Peguei o celular para usar a lanterna e comecei a procurar uma vela nas gavetas. E, claro, nada estava no lugar. Foi no meio dessa busca cega que ouvi um toque, toque, toque na porta. O coração deu um salto. Casa escura, eu sozinha, sem energia. Cenário perfeito para um filme de terror. Respirei fundo, fui até a porta com a lanterna do celular tremendo na mão e abri só uma frestinha. Apontei a luz e adivinha? Era ele. Edinaldo, o vizinho, com aquela expressão impassível de sempre. Se apresentou como se eu fosse uma estranha. Boa noite, sou Edinaldo, aqui da frente. Ah, vá! Como se eu já não soubesse. Quase respondi. Sei, você me devora com os olhos todo santo dia, mas me contive. Ele continuou, todo educadinho. Só queria saber se, quando falta luz por aqui, costuma demorar para voltar. Na hora, parei e pensei, bela desculpa, hein, seu Edinaldo? Não falei nada disso, claro. Soltei só uma risadinha cínica e respondi na brincadeira. Às vezes só volta no dia seguinte. Ele arregalou os olhos de um jeito que parecia que ia correr para buscar vela, gerador e um padre para benzer a casa. Não aguentei e comecei a rir. Brincadeira. Geralmente volta logo. Ele riu sem graça, deu um bom qualquer e voltou para sua casa. Eu também entrei, mas estava impossível ficar lá dentro. Um calor infernal. Sem vento. Eu estava só de vestidinho leve, mas parecia que estava dentro de um forno. Fiquei uns minutos tentando me acostumar, mas não deu. Peguei e saí para o quintal para ver se pegava um ar. Sentei ali mesmo, no beiral da porta, tentando achar uma brisa naquele calor. Cruzei as pernas, bem direitinho, porque apesar do escuro, eu não sou boba. E não deu nem 2 minutos e o coroa apareceu de novo, feito alma penada educada. Já chegou puxando o papo outra vez, naquele tom tranquilo com um fundo de malícia. Mesmo no escuro, eu sentia que ele estava me enxergando além do que os olhos podiam ver. Ele começou com aquele papo de elevador. O calor, o tempo seco, o céu carregado. E eu ali, sentada no beiral, abanando o rosto e tentando manter a compostura enquanto o suor escorria pelas costas. Um charme. Aí, do nada, o papo mudou. Ele ficou mais sério, mais pessoal. Disse que era viúvo, que a mulher tinha morrido há alguns anos e que a vida de sozinho era difícil. Falou que tinha dias que nem trocava uma palavra com ninguém. Eu fiquei ali ouvindo, sem saber se sentia pena ou desconfiança daquela súbita abertura emocional. Mas continuei ouvindo. A noite estava quente, a luz não voltava e, sinceramente, era melhor trocar umas palavras do que derreter sozinha no sofá. E assim fomos ficando ali, jogando conversa fora. Entre um comentário e outro, rolavam uns silêncios longos, carregados de um clima diferente. Eu fingia que não percebia, mas percebia sim. Dava para cortar a tensão no ar com uma faca. Até que, de repente, a luz voltou. A casa acendeu inteira, como se dissesse: acabou a brincadeira, galera. E foi nesse exato momento que eu percebi um detalhe. Eu estava à vontade demais. Tipo, muito à vontade. A claridade escancarou o que a escuridão estava ajudando a esconder. O olhar dele, que já era intenso no escuro, ficou ainda mais direto, fixo, baixo. Ele não disfarçou nem por um segundo. Estava olhando, lá. E eu, instantaneamente, senti o sangue subir para o rosto. Gelei e esquentei tudo ao mesmo tempo. Fui levantar correndo, tentando parecer natural, mas já era tarde. O vestido leve tinha subido mais do que devia enquanto eu estava sentada. E por baixo? Meu bem, por baixo eu estava só com um fiozinho, um pedaço de nada que não cobria praticamente coisa nenhuma. Ele viu. Com certeza viu. E viu bem. Tentei ajeitar a barra do vestido com dignidade, o que é quase impossível numa situação dessas. Dei um boa noite atropelado, com a cara mais vermelha que um pimentão, e entrei feito um foguete.
Tranquei a porta e encostei nela por uns segundos, só ouvindo meu próprio coração tentando sair pela boca. Antes de me virar, ainda espiando pela frestinha da cortina, vi ele lá, sentado do mesmo jeito, só que agora passando a mão pela perna, com aquele jeitinho sem vergonha de quem está tentando disfarçar que algo levantou. E eu entendi. Ou melhor, senti. Deitei na cama, mas parecia que alguma coisa tinha ficado acesa dentro de mim. E não era a luz da casa. Era um troço estranho, inquietante, tipo uma tentação cutucando o juízo. O jeito como ele me olhou ali parado na porta, sem disfarçar nada, ficou martelando na minha cabeça. Me desejando daquele jeito escancarado, sem pedir licença. E o pior, mexeu comigo. Mexeu de um jeito que eu mesma não queria admitir. Virei para um lado, virei para o outro, abracei o travesseiro, chutei o lençol. A noite não passou, ela se arrastou. E eu ali, com aquele olhar grudado na memória, como se ele ainda estivesse me olhando por dentro, atravessando a parede, o ventilador, a vergonha. Parecia que até o calor tinha voltado, só para me lembrar do que eu tinha deixado escapar. Quando amanheceu, eu estava com a cabeça a mil, levantei meio grogue e fui direto cuidar das minhas obrigações, porque ficar parada pensando só ia piorar as coisas. Peguei um cesto de roupas sujas, aquelas peças mais íntimas que a gente até esquece que tem no guarda-roupa, taquei tudo na máquina, coloquei sabão e deixei girar. Enquanto a máquina trabalhava, eu tentava distrair a mente, mas a imagem dele parado na porta não saía da minha cabeça. Quando a máquina terminou, peguei tudo no cesto e fui para o quintal estender a roupa. O sol ainda estava ameno, o chão úmido e uma brisa suave batia no meu rosto, mas eu já estava suando. Comecei a pendurar as peças no varal, uma por uma, tentando me concentrar na tarefa e fingir que a vida estava normal. Só que aí ouvi o barulho da porta dele batendo. Meu coração deu um pulo. Olhei de canto e lá estava ele, Edinaldo, com o regador na mão e aquele jeito casual demais para ser inocente. Vou molhar umas plantinhas aqui no canto, ele falou, como quem não queria nada. Mas não me enganava. Continuei estendendo minhas roupas, fingindo que nem notei. Só que o olhar dele estava ali, grudado. Dava para sentir mesmo sem olhar diretamente. E toda vez que eu me abaixava para pegar mais uma peça no cesto, sentia o silêncio carregado atrás de mim. Comecei a brincar com isso, nem sei dizer se era por provocação ou se era o desejo querendo sair do controle. Talvez os dois. Comecei a esticar mais os movimentos, a baixar mais devagar, a levantar o braço com mais charme. Uma parte de mim queria ver até onde aquilo ia, queria sentir aquele olhar colando na minha pele. E ele estava lá, firme com o regador esquecido na mão, os olhos me acompanhando como se cada roupa que eu estendia fosse um espetáculo. No dia seguinte, já estava me arrumando para ir para a petiçaria. Coloquei uma roupa leve, prendi o cabelo de qualquer jeito e estava quase saindo quando meu celular tocou. Era minha mãe, avisando que o ajudante tinha aparecido atrasado, como sempre, ou seja, eu podia ficar em casa. Suspirei aliviada. Tirei a chave da bolsa e dei meia volta. Foi só entrar no quintal que vi Edinaldo sair na porta da casa dele, meio sem jeito, coçando a cabeça, mas com aquele sorrisinho safado no canto da boca. Oi, tudo bem? Ele começou com uma voz meio arrastada. Fiz uma sobremesa ali, pavê de chocolate, minha especialidade. Queria ver se você topa provar. Na hora, minha barriga até roncou. Pavê de chocolate. A tentação falou mais alto. E claro, o convite vinha naquele jeitinho malicioso dele. Hesitei por um segundo, olhei para casa, olhei para ele. Mas a vontade foi maior que a cautela. Tá bom, né? Vou provar, ué, respondi, como quem não quer nada. Ele abriu a porta com um gesto, me convidando a entrar. Entrei devagar, meio sem graça, sentando bem na beiradinha do sofá. Enquanto ele foi para a cozinha pegar o pavê, fiquei ali olhando a casa simples, arrumada, com aquele cheirinho de café misturado com desinfetante. E uma tensão no ar que dava para cortar com a colher. Ele voltou com um potinho caprichado, com camadas de creme e chocolate brilhando. Parecia coisa de vitrine de padaria chique.
Dei a primeira colherada e quase gemi. Sério, uma delícia. Doce na medida, cremoso, com o biscoitinho molhado no ponto. Dei mais uma colherada e não consegui segurar o elogio. Menino, tu manda bem demais nisso aqui, hein? Fui comendo e lambendo o beço. Quando terminei, estendi o potinho para devolver. Foi aí, naquele momento, que a mão dele veio pegar e passou por baixo da minha. Não foi uma encostadinha casual. Foi lenta, quente, firme e demorada. O toque fez um arrepio subir pela minha nuca. Percebi na hora que era hora de sair dali. Mas antes que eu levantasse, ele lançou: fica mais um pouco, faz companhia para mim. Só mais um tiquinho. A voz veio baixa, rouca, com aquela intenção toda escancarada por trás. E eu vacilei. Eu sabia que ia dar ruim, ou bom, dependendo do ponto de vista, porque o clima ali já não era só de sobremesa. Era de fogo, de vontade. E deu. Deu mesmo. Me ajeitei no sofá, ajeitando as almofadas e me acomodando de um jeito que, se dependesse só do conforto, seria perfeito. Ele chegou devagar, se sentando do meu lado com uma naturalidade que misturava a timidez de um dia nublado com a certeza de quem sabe exatamente onde quer chegar. Por um instante, tudo ao redor simplesmente se apagou, e o barulho da rotina se dissolveu num silêncio carregado de expectativa. Eu fiquei ali olhando para o chão, tentando decifrar cada pensamento que fervilhava por dentro, enquanto o clima ao nosso redor se tornava mais quente. Aí, de repente, senti um toque suave que me surpreendeu. Ele colocou a mão na minha perna. Não foi um gesto qualquer, foi um toque deliberado, cheio de uma intenção que parecia pedir algo sem precisar de palavras. E, contra minha própria antecipação, eu não afastei. Ao contrário, deixei que a minha perna se encostasse na dele, uma resposta silenciosa, mas inequívoca, que dizia: vá em frente, eu permito. A mão dele, morna e cuidadosa, começou a subir devagar, explorando com uma delicadeza quase reverente a textura da minha pele. Cada centímetro percorrido era como se um frio subisse pela minha espinha, fazendo com que meu coração acelerasse de um jeito que eu tentava, sem sucesso, disfarçar. O toque suave dos seus dedos desenhava caminhos secretos pelo contorno da minha perna, e eu me deixava levar, completamente entregue à sensação, permitindo que cada movimento revelasse um pouco mais do desejo que, de tão intenso, parecia capaz de incendiar a noite. Enquanto ele seguia seu trajeto, meus sentidos se aguçavam. O leve roçar do tecido do meu vestido, o cheiro sutil da colônia que ele usava misturado com o frescor da noite, tudo se unia para criar um cenário que parecia saído de um sonho audacioso. A maneira como os dedos dele exploravam minha pele, subindo com uma cadência que misturava a cautela e a paixão, fazia com que o tempo perdesse sua marca. Eu sentia cada toque como se fosse uma declaração silenciosa, uma promessa de que naquele momento o desejo superava qualquer outra necessidade. Meu olhar, ainda fixo no chão, escondia um redemoinho de emoções. Não era só o toque dele que despertava algo em mim, era o olhar furtivo, intenso e ainda assim contido, que ele lançava de vez em quando, como se estivesse registrando cada pequena reação minha. Eu sabia que a cada deslizada de seus dedos, algo se acendia lá dentro, uma chama que eu tentava ignorar, mas que insistia em se alastrar, quente e impossível de apagar. Cada centímetro percorrido pela mão dele trazia uma nova onda de sensações. O calor da pele se misturava com o arrepio que subia pela nuca, e a tensão do momento fazia o ambiente girar em câmera lenta. Eu me via presa num imã de sensações, onde cada toque revelava tanto que era proibido quanto que estava destinado a acontecer. A suavidade dos dedos dele, a firmeza do toque, tudo conspirava para transformar a nossa proximidade num campo de descobertas íntimas e inesperadas. Naquele instante, a química era tão evidente que eu podia sentir os limites se desvanecendo. Eu, que estava ali aparentemente tranquila, agora sentia uma urgência latente que me fazia desejar que aquele toque não parasse. Era como se cada movimento dele deixasse um traço invisível na memória do meu corpo, registrando um segredo que só nós dois sabíamos. A experiência era um misto de surpresa e aceitação, e eu me entregava completamente,
sem nem tentar segurar o que estava se desenrolando. Ficava ali sentindo cada gesto, enquanto meu próprio corpo respondia a essa exploração de maneira quase automática. Eu não sabia se era coragem ou loucura, mas naquele momento decidi não resistir a nada além da vontade que borbulhava em mim. O toque dele continuava traçando caminhos que despertavam uma sedução sutil, mas irrevogável, transformando o ambiente num cenário onde palavras eram desnecessárias e apenas os sentidos sabiam dizer tudo. Aquele simples gesto, tão inusitado e ao mesmo tempo tão esperado, abriu uma porta para sensações que eu nem imaginava existir. Cada leve toque, cada pequeno deslizar, era uma descoberta, uma provocação que me fazia sentir viva, pulsante de desejo e de curiosidade. Num misto de timidez e ousadia, eu deixava o tempo correr, sabendo que aqueles momentos poderiam ficar gravados para sempre na memória, como se cada segundo fosse uma partícula rara e preciosa de um universo onde a paixão e a intimidade eram os únicos governantes. E assim, naquela noite que começou com uma simples troca de olhares e se transformou em um jogo de toques e sussurros silenciosos, deixei-me levar. Cada movimento, cada roçar dos nossos corpos, era como se uma nova história estivesse sendo escrita. Uma história que, mesmo sem palavras, dizia tudo o que precisávamos saber sobre desejo e entrega. Depois de tudo, ficamos ali, eu aninhada no peito dele, como se aquele fosse o único lugar do mundo onde eu cabia inteira. O silêncio agora era outro, não aquele cheio de tensão, mas um silêncio macio, confortável, quase acolhedor. Ele passava a mão devagar nos meus cabelos, num carinho que parecia querer dizer o que a boca dele não disse. E eu fiquei ali de olhos fechados, ouvindo o coração dele bater como uma batida lenta de música que embala corpo e alma. A noite foi passando assim, sem pressa. A gente não falava muita coisa, mas também não precisava. Era como se os corpos já tivessem dito tudo. Mais tarde, com aquele cansaço bom no corpo e a cabeça leve como pluma, voltei para casa. Tomei um banho quente, deixei a água escorrer levando embora qualquer resquício de dúvida, de pudor, de culpa, se é que ainda tinha. Vesti minha camisola, deitei e dormi feito pedra. Mas não uma pedra qualquer, uma pedra sorrindo.